Numerologia e autoconhecimento, com Carol Graber. Você sabe qual que é a paixão que te move? Você tem uma paixão, algo que faz com que você acorde todo dia mais motivado. Algo que faz com que você consiga encarar o dia de uma forma mais leve, mais diferente. Tem pessoas que sabem isso desde pequeno. Um exemplo é, por exemplo, aquelas pessoas que querem ser médicos, têm uma paixão em ajudar pessoas, e daí vão e batalham e se formam e trabalham com isso, e você vê claramente o entusiasmo daquela pessoa em exercer a profissão dela. No meu caso, demorou 39 anos até eu descobrir. Eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, até na faculdade. Eu não tinha algo muito forte, algo que assim me chamasse, uma profissão. Tanto é que eu fui fazer administração, porque eu pensei, bom, lá eu vou poder abrir o horizonte e decido depois aonde eu vou querer focar mais. Mas a vida foi passando e eu não sabia. Não sabia mesmo. E eu falo isso no sentido mais profissional, no sentido de conquista, no sentido de buscar a sua independência, de ter algo que você faça que realmente é seu. Porque a gente pode falar de outras paixões, por exemplo, a maternidade, por exemplo, a família. Isso é algo meu também. Mas ninguém veio viver focado apenas nesse lado. Então a gente tem que olhar a nossa vida como um todo. E o que eu vejo muito é que as pessoas não sabem qual é a paixão delas. Não sabem o que elas gostam, não sabem exatamente com o que elas querem trabalhar. E tem muita gente atualmente, mas não é pouca gente, é muita mesmo, que está insatisfeito fazendo aquilo que sempre fez. Que tem lá o seu trabalho, que é onde vem a renda, que é de onde vem a estabilidade. Só que elas não estão felizes fazendo aquilo. Elas fazem porque elas precisam. Elas entendem o trabalho como algo necessário, quase um mal necessário que eu preciso para a minha vida. Quando que eu vou parar? Faz todo esse planejamento. Para em algum dia, quando eu tiver a minha segurança financeira, aí sim eu vou fazer o que eu gosto. E hoje em dia, no nosso planeta, a gente está recebendo muita informação. Muita. E uma delas que tem vindo muito forte tem a ver com isso. Para você seguir a sua paixão. Para você sintonizar com aquilo que faz o teu coração vibrar. Porque quando você está em sintonia com o seu coração, todo o resto caminha com muito mais facilidade. Se você está fazendo algo que você não gosta tanto, é como se você precisasse colocar muito mais esforço para a mesma coisa acontecer, para o mesmo resultado acontecer. E é mais desgastante. Você fica cansado, drena a tua energia. Chega aquele domingo à noite, você não quer que a semana comece. Qualquer coisa te derruba mais fácil. Você demora mais para se recuperar de qualquer episódio da tua vida. Mas eu tô aqui exatamente para te falar que não é uma coisa tão simples, porque eu vejo isso muito na prática. Muitos atendimentos meus trazem essas questões. Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu vou fazer atendimento, meu computador já está aberto aqui. E através da numerologia eu também consigo direcionar, eu consigo te mostrar, talvez, quais são as áreas, quais são as suas áreas de interesse, para que você comece a se desenvolver mais. Então, o principal é saber e procurar aquilo que mexe com você por dentro. E aqui pode ser algo artístico, pode ser algo que tem a ver com música, pode ser uma profissão, pode ser, poxa, eu adoro ajudar pessoas. Eu atendi semana passada uma pessoa que ela trabalha no mundo corporativo, só que ela é sabe aquela terapeuta das amigas, que todo mundo vai atrás e ela gosta. E ela dá conselho para as pessoas procuram ela. É algo que ela faz com muita naturalidade. E isso é um grande sinal de que você está fazendo algo que tem a ver com você. Porque muitas vezes essa paixão é algo que você vê como tão fácil. Poxa, mas isso é um hobby para mim. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Essa é a sacada. Como que você transforma algo que é muito fácil para você no seu sustento, na sua forma de entregar algo para o mundo. Você tem alguma dúvida
que essa pessoa ela vai ser uma ótima terapeuta, seja fazendo psicologia, psicanálise, algum tratamento alternativo. Por quê? Talvez ela tenha vindo com isso, de contribuir com o outro. Ela tem muita experiência, ela sabe falar, ela é articulada, ela é amorosa, ela é acolhedora. Só que ela não está focando a vida dela nisso. Porque ela acha que não é esse caminho. Porque ela não consegue imaginar que isso pode dar para ela algum tipo de sustento. Então, quando você faz, por exemplo, processos de autoconhecimento, você começa a olhar para você e se descobrir. E esses aspectos, eles começam a vir à tona. Através disso, a tua intuição também começa a fluir. Poxa, o que eu devo fazer? E o que tem acontecido muito é que as pessoas não estão mais aguentando ficar onde elas estão. Essa vida onde você está sempre cansado, você não gosta mais muito, você ganha mais ou menos, mas também não está muito bom, ela tem incomodado muito mais. E eu entendo isso como um processo planetário que não é individual, ele é coletivo. De uma insatisfação mais geral. E uma insatisfação no sentido de não dá mais. Não dá mais para ficar desse jeito. É o momento de realmente mudar. É o momento de se transformar, é o momento de se libertar de coisas do teu passado. E quando a gente fala do ano universal 2026, a gente está falando de um ano 1, que está muito em linha com tudo isso, porque é um recomeço. É uma oportunidade de recomeçar. O planeta está te pedindo isso, não sou eu, não é ninguém. É a energia do coletivo, todo mundo precisa dar esse passo. O ano 1 tem a ver com iniciativa, tem a ver com você acreditar em você, tem a ver com a tua confiança, tem a ver com a tua autoestima, tem a ver com você se colocar no mundo, em vez de ficar numa zona de conforto. O ano passado foi o ano de você finalizar. Você finalizou o que precisava? Você limpou a tua vida? Você tomou decisões importantes? Porque se você ainda está carregando muita coisa, como é que você vai viver a tua paixão? Se você está cheio de problemas, cheio de questões, coisas mal resolvidas, aquilo que você vai empurrando com a barriga, coisas que você sabe que você precisa fazer para a tua vida abrir, para o campo abrir para o novo. Não dá para o novo entrar se você está muito resistente, se você está pegado, se você está preso lá no passado. O universo não tem espaço para te mostrar. Ele pode até colocar na tua frente, só que você está com a cabeça tão ali, cheio de poluição, que você não acessa. Então está na hora agora exatamente de você olhar para você, de você fazer esse trabalho interior. Por onde eu quero ir? Talvez você não saiba ainda. Talvez você não saiba a sua paixão, talvez você não saiba o teu caminho, talvez você esteja num momento completamente perdido. Eu passei exatamente por isso há 7 anos atrás, de não saber por onde começar. A minha sensação era de afogamento. Eu parecia que eu precisava de alguma coisa para pegar, para voltar para a terra firme, porque eu não sabia, não tinha ideia aonde eu ia dar o próximo passo. Minha vida se desmoronando, coisas que eu imaginei para sempre indo embora, pensamentos, idealizações, um castelo que foi ruindo. Então, é normal passar por isso e muitas vezes a gente precisa. Então, se você está num momento que você está lá embaixo, saiba que às vezes você precisa descer para conseguir dar um impulso, para conseguir tomar fôlego. E quando você volta mais aberto. Tem pessoas que não precisam isso, tem pessoas que fazem isso de uma forma mais racional, tomam as decisões que precisam, e aí não precisam passar por esses processos, mas muita gente precisa. Eu precisei. E depois que passa aquela tempestade, as coisas começam a voltar ao normal. Gente, ninguém vai ficar lá no fundo. Ninguém fica na tempestade para sempre. A não ser que você escolha. A não ser que você tome a decisão de desistir da tua vida. Mas é normal esse processo onde você tem momentos de baixa, momentos de alta. E a gente precisa entender também que isso flui. E quando você se permite esse sentir, você dá espaço para as emoções acontecerem, para você ficar bem, as coisas voltarem e você voltar para o seu eixo.
Então tenha paciência com você. Como numeróloga, o que aconteceu comigo? Eu entendi na numerologia o meu caminho. Todas as ferramentas que eu fiz foi o que me deu de uma forma mais clara e mais objetiva. Por que eu estava passando por aquele momento, aquela crise, aquela tempestade. E me mostrou, olha só, você fez isso com você. Você se anulou aqui, você esqueceu desse número. Cadê sua identidade? Cadê tua força? Onde está essa Carol aqui que planejou tudo isso para ela? Você não veio viver dependente. Você não veio viver apagada. Você não veio viver sem brilho, sem luz. Não é esse o seu caminho. Começa a olhar para isso de uma forma diferente. E daí, na matemática dos números, nos meus 14 números, eu comecei a ver sinais. E a mudança, ela é sutil. A gente não muda do dia para a noite. A gente não consegue fazer uma transformação tão rápido. Só que devagar, quando você coloca um passinho de cada vez, fala, opa, aqui estava errado. Deixa eu tentar dar um passo para uma direção diferente. E essa direção diferente, ela começa a abrir outras. E é assim que a gente vai devagar se alinhando com o nosso mapa. Muitas vezes eu falo no atendimento, você não vai mudar de um dia para a noite. Faz só isso. Você não gosta de encontrar pessoas, você é mais tímida, mas você tem o número 3 aqui. Convida uma amiga para almoçar. Faz só isso e vê como você vai se sentir depois. Porque se você tem isso dentro de você, eu te garanto que as coisas, você começa a trazer um bem-estar. As coisas começam a acontecer. Aí, de repente, nesse almoço com a amiga, ela vai falar de algum livro. Ela vai falar de outra amiga. Ela vai falar de um lugar que ela está frequentando. E isso começa a abrir um campo gigantesco. Então, é isso que acontece na nossa vida quando você está disposto a se olhar. Quando você está disposto a entrar em contato com as tuas dificuldades. Enquanto você estiver escondendo, enquanto você estiver fugindo, enquanto você não quiser encarar a realidade e não tiver coragem de fazer a mudança, a tua vida vai ficar estagnada, parada, e daqui 10, 15, 20 anos, você vai estar exatamente como você está hoje. Então, se você não quer isso para você, começa agora. Começa nesse ano 1. A gente está no começo do ano ainda. Gente, o principal, para mim, a principal palavra que define o número 1 é coragem, é força. Então, é uma força que é exigida da gente nesse momento. Combinado? Combinado? E aí, vamos aos atendimentos? Querem entender como é que tudo isso aqui funciona na prática? Por quê? O que acontece na numerologia? Você me dá lá nome e data de nascimento. Eu não sei nada sobre você, literalmente nada, eu prefiro nem saber. Prefiro que você nem me conte. Começa o atendimento assim, às escuras total. E só te descrevo, só falo como você é. Só falo o que você veio fazer aqui, só falo o que você gosta, só falo os seus desafios. E depois você vai me contar. E as pessoas ficam escutando e falam, Carol, você pesquisou minha vida? Como é que você sabe tudo isso? Como que você sabe? Cláudia, vai ser você. Qual o meu propósito de vida? Vamos lá. E quando essas perguntas todas, gente, a numerologia, ela vai te dar um grande norte. Por quê? Porque dentro de um propósito de vida, não tem um propósito estático. Pedro, você liga o ar para mim, por favor? A gente vai mudando. E conforme você alcança um propósito, o universo te dá mais. Se às vezes você faz uma coisa, mas se você está se superando, vem mais coisa. O universo é grandioso. Então a gente vai se desenvolvendo dentro desse processo também. A Cláudia, quando ela fala de propósito de vida, você é uma pessoa que você veio dividir conquistas. Você veio viver a dois. Você é uma pessoa que você veio compartilhar. Você é uma pessoa que você veio estar com alguém, você veio estar num casamento, você veio ter sociedade. Ao mesmo tempo, você é super ambiciosa, você tem uma força interna gigantesca, você tem o número do poder pessoal como principal. Você veio conquistar, você veio ser muito justa, muito verdadeira. Mas aqui aparece também, Cláudia, um desafio em você confiar em você. Então, não duvide, faz. Você realmente tem um mapa onde você contribui muito com as pessoas. E você é aquela, quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai ajudar os outros. Então, enxergue o dinheiro de forma positiva. O dinheiro, gente, ele é materialização do teu sonho, do teu propósito, de você estar no caminho certo. Quando tudo isso está alinhado, o dinheiro vem. Vem. Você acha que você fez um propósito ali, você desenhou algo para você, onde você vai ter uma profissão que vai te dar muito pouco, que você vai ter dificuldade na sua vida? Eu conheço um monte de terapeuta que não consegue cobrar. Não consegue. Aí o que acontece? Tem dificuldade porque não se valoriza, atrai gente
que vai pedir desconto, que nunca tem dinheiro, e aí começa a fazer atendimento de graça. Por quê? Porque você não se coloca o próprio valor. Então, essa é você, Cláudia. Depois você me conta se fez sentido. Gabi tá falando do ano também. Gabi, ano de recomeço, hein? Ano 1 é um ano, gente. O ano 1 é um ano. Se você tá no seu ano, pessoal, 1 é um dos anos mais importantes da sua vida. Esteja aberto para recomeço mesmo. Muita coisa nova acontece. Só que é o ano de pensar em você, tá? Ele é um ano menos de cuidar da família, tá, Gabi? É um ano de você cuidar de você, pensar nos seus projetos, nas suas coisas e ir atrás daquilo que é fundamental para você. Peraí que me perdi aqui, ó. Jô Mendes, 13 de fevereiro de 85. Jô, você tem uma missão muito espiritual. Você é uma pessoa super aberta, espiritualidade assim fundamental, é teu número principal. Você é uma pessoa que capta muito, precisa estudar a espiritualidade, vai atrás disso, porque o teu dinheiro, a tua jornada depende da sua sensibilidade, da sua intuição e da sua troca de energia. Você é uma pessoa que você veio reciclar a energia. E você veio inspirar os outros. Você tem algo de líder espiritual aqui. Então não duvida também. E cuidado para não ajudar demais os outros, porque às vezes você cuida tanto e você esquece de você. E aí você entraria assim, no lado negativo do teu mapa, tá? Patrícia tá falando que é 99, quer saber de vida profissional. Pati, 99. Vamos abrir o teu mapa. Eu aqui, quando eu abro, gente, eu não coloco o nome de vocês, então me faltam 3 números, né? Vocês sabem disso. Tô vendo 9 seu, que é o seu caminho de destino. Você é uma pessoa que realmente o lado espiritual é muito forte, você veio ajudar os outros e você tá numa fase agora, a partir dos seus 48, de aprender muito, muito. Então é leitura, é se desenvolver nesse sentido, é fazer curso, vai fazer uma pós, tudo que você estudar vai contribuir demais. E é uma fase também que você olha bastante para você, mais introspectiva. Cuidado só com medo, cuidado com procrastinação, cuidado com insegurança, querer controlar demais os outros. Isso tudo é parte do seu desafio. E o seu profissional aparece em grande evidência aqui. Então tenha coragem de fazer mudança também, não fique estagnada. Não fica parada que não é isso que você veio fazer. Você veio ter estrutura, estabilidade. E quanto mais segura você tá, mais você vai ajudar os outros, tá? Você contribui muito com o seu trabalho. Você vai ajudar muitas pessoas através do seu profissional. Márcio, situação financeira. Vamos lá, Márcio. 12 de fevereiro de 71. Situação financeira, Márcio. Eu falei bastante sobre isso hoje. Situação financeira depende do seu mapa em equilíbrio. Não tem segredo. Não tem. Tá vivendo o mapa equilíbrio, financeiro tem que vir atrás, gente. Se você não tá prosperando, está difícil, cheio de dívida, você tá vivendo um grande negativo de algum dos seus números. E a numerologia te mostra assim, claramente isso. Eu consigo te falar, é nesse número que você tá fazendo coisa errada. Por exemplo, você é um cara explorador, você é um cara com muita energia, muito movimento, só que você é um cara passional. Cuidado com impulsividade, cuidado com agressividade, cuidado com desequilíbrio emocional, por exemplo. Você precisa estar bem, com aquilo que você sente. Família, relações, você não pode ter briga, desentendimento, nada disso vai te abalar bastante. Então cuida muito desse aspecto seu. Se você está bem com a tua família, se você está centrado, se você está maduro, todo o resto caminha melhor. E você é um cara que você veio fazer mudança, você veio transformar, então você não veio ficar parado. Você não veio ficar parado numa zona de conforto, tudo muito estável. Agora cuidado para não mudar demais também, porque às vezes a gente vai para um oba-oba, muda o tempo todo e não realiza, não concretiza. Tá? E o espiritual é bem forte também aqui, tá? Nessa fase da vida que você tá, Márcio. Espiritual super forte. E por que eu tô falando tudo isso? Você me perguntou de financeiro. Porque quando você faz tudo isso, o dinheiro também vem. Se você tá vivendo em equilíbrio com esses números, o dinheiro deve vir para sua vida também. Amanda Paz, 6 de julho. Vamos lá, Amanda. 6 de... Peraí, me fugiu aqui. 6 de julho de 93. E outra coisa, quando a gente fala de paixão, o que te move, o que te motiva, o que te traz entusiasmo na sua vida, você encontra isso quando você está no seu mapa. Porque se você está vivendo muito fora da tua rota, você não encontra isso, as coisas ficam mais difíceis. Então o mapa, ele traz um grande alinhamento e te coloca, te faz com que você encontre aquilo que você veio fazer. Então esse que é o direcionamento. Amanda... 6 do 7 de 93, mapa idêntico ao que eu já abri aqui. Olha só,
Você tem um poder pessoal gigantesco, você veio dividir. Cuidado para não fazer demais pelos outros. Uma coisa fundamental do seu mapa, você está passando por um renascimento, que é uma grande transformação na vida. Pouquíssimas pessoas passam por renascimento. É a hora de parar, soltar tudo e começar um novo. Se tem alguma coisa que você está aprendendo ainda, solta. Porque o seu renascimento começou com 29 anos. Você está no começo dele, mas você já devia ter resolvido. E a partir de uns 34 é o ápice do seu renascimento aqui, tá? É muita conquista, muita coisa boa em todas as áreas da sua vida. Então, se tiver coisa ruim, mais ou menos, vai tirando, vai limpando. Não resiste. E cuidado para não cuidar demais do outro, tá? Porque aqui tem uma tendência a ficar muito nisso. Júlia, você está aqui, eu preciso te passar um mapa do seu filho. Júlia, eu não passei ainda. Eu vou fazer isso hoje para você, tá bom? 85. Júlia já sabe o mapa dela, gente. Vamos ver o que tem aqui. A Júlia, olha só. Tem gente que veio aprender de tudo um pouco. Júlia é uma dessas. Cada ano tem um teste novo, um aprendizado. E esse ano, para você, Júlia, está no seu ano 7. Olha para dentro. A espiritualidade, não tem jeito, vai estudar. E sabe o que é muito bom no ano 7? Crie momentos que você vai ficar sozinha, vai para a natureza, seja na sua casa, mas medita. Você precisa desse recolhimento no ano 7, para que as fichas caiam. Se você fica muito no dia a dia, às vezes você não dá oportunidade para que tudo isso aconteça, tá? E como é que tá o seu espiritual? Porque o teu mapa aqui tem muita espiritualidade, mas muita, tá? Vamos lá. Luciano, 8 de janeiro de 73. O que você quer saber, Luciano? Me conte. Qual que é a sua dúvida? 8 de janeiro de 73, já abri aqui. Se você tiver aí, me fala o que você quer. Me fala o que você gostaria de saber. Porque olha só, Luciano, gente, ele também está no ano universal 1. Ano universal não, pessoal, universal é 1, o dele também é, ou seja, ele está alinhado. Quem está agora no ano 1, gente, é um recomeço. É uma fase da sua vida que vai começar. Pensa que você tem, assim, 9 anos de um capítulo que você vai ter. Quer saber de trabalho. É um capítulo novo. Então, eventualmente, mudar de trabalho, fazer uma coisa diferente de trabalho. É um ano para empreender, por exemplo. Ele é um ano muito bom para que você esteja aberto, porque você precisa ficar atento. Olha só, ano 1, gente. Sabe o trem? Sabe aquele trem que passa na tua vida? Você não pode deixar de pular no ano 1. Então, tudo que te falarem, que você fica pensando, vai atrás. Essa é a mensagem do ano 1. E precisa de coragem, tá? Ano 1 é arregaçar a manga, não é ano de ficar no sofá. Se você não sai de casa, você não vai receber esse novo também. Então precisa de atitude, precisa de autoconfiança e precisa da sua independência. Além disso, o lado espiritual é muito forte, tá? Vai atrás de espiritualidade, nunca se distancie disso. Você é um cara super sensível, você é um cara que sente, você é um cara que veio compartilhar a tua vida, tá com o outro, casamento é fundamental, parceria, estar pessoas perto, tá? Você veio fazer isso. E emocionalmente você também é bem sensível. Ismael, vai ser você agora, 25 de julho. Olha só, você nasceu no dia fora do tempo, você sabia disso? O calendário Maia, o 25 de julho, não existe, gente. Ele é o ano acaba dia 24 e dia 26 de julho começa o ano novo. Então ele é um dia de pausa, ele é um dia de reflexão, ele é um dia muito importante. E eu só sei disso, ou eu só lembro disso, porque o meu filho nasceu no dia fora do tempo. Então, vamos ver o que tem aqui. Ó, Leão, né? Leão, tá vendo? Mapa igual ao meu filho, inclusive. Tudo parecido, gente. Nada é acaso, nada é coincidência nessa vida. Você tem uma força, Ismael, gigantesca. Mas não é pouca, não. É muita. Tem tanta coisa que eu vou te falar, não sei nem por onde eu começo aqui, ó. Já até acabou meu tempo. Ismael, você é um cara ambicioso, você é um cara determinado, você tem uma força de trabalho gigantesca. Cuidado para não ser muito rígido, cuidado para não ser muito duro. E você tá passando por uma transformação gigante que começou com 49 anos. Renascimento, sua vida vai mudar demais. Você vai ter uma vida que você nem imaginava que você tinha. Essa é essa mensagem para você. Se você quiser fazer seu mapa, gente, entre em contato, carolgraber.numerologia. Acabou meu tempo aqui, acabou, Pedro. Mas o relógio voltou para trás? O que aconteceu? Gente, tinha passado o tempo, agora de repente está um minuto para trás, ganhei 30 segundos. Mas é isso. Atendimentos individuais, carolgraber.numerologia. Lá no meu Instagram você tem contato, vai pro meu WhatsApp. Ou é 11 97476 7597. Em breve, brevíssimo, vai ter uma mentoria nova. Um processo de acompanhar vocês juntos, para crescer juntos. E a gente vai falar muito sobre relacionamento, mas isso vai ter novidade muito em breve, tá bom? Um beijo enorme, ótima semana para todo mundo.